em busca do seu autoconhecimento à luz do Evangelho do Cristo, conforme a doutrina espírita mostra. E nós, quando nos reunimos, nós formamos um pool energético de um padrão elevado, tá? Que é curativo para todos nós. Só que para a gente sentir isso, nós precisamos realmente estar inteiros. E essa inteireza é fundamental em todos os momentos da nossa vida, não só aqui. Então, respire fundo, né? Façamos de conta que a gente vai pegar aqui um transporte. Eu não vou dizer qual é o transporte, que você pode ter fobia desse transporte, pode ter medo, né? Mas nós vamos entrar junto numa viagem que vai ser esse tempo e espaço que estamos aqui juntos, tá? Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para alguém que você não conhecia até aqui, alguém que está aí do seu lado. Se apresente para alguém que você não conhecia, para que a gente possa criar um clima de maior fraternidade entre nós, de maior comunhão, saindo do egocentrismo que a gente tende a funcionar. Para que a gente possa desapegar dos padrões que a gente constrói ao longo do tempo. O apego, como o próprio nome diz, tem o ego na sua estrutura. Então o apego é um dos grandes obstáculos para o nosso crescimento. E nós nos apegamos a comportamentos, a ideias, nos apegamos muitas vezes a modo de funcionamento que já se tornou tão automático que a gente nem questiona se aquilo é o que nós realmente queremos. Vocês conheceram alguém? Conheceram? Gravou o nome dessa pessoa? Se você se voltar agora, você consegue mentalizar o rosto dela? Foi muito sim, viu? Gostei. Sim. Espero que não seja automático, né? Também. Esse sim. Bem, já que a gente já está mais em família, vamos agora cantar algumas músicas para harmonizar mais o padrão vibratório, para a gente passar para o tema principal da noite, que é a palestra do nosso querido irmão Nonato. Vamos aí na página 12, a música Como uma Onda, que é do Lulu Santos e do Nelson Mota, né, da MPB, e é uma música muito convidativa para o desapego, para a gente realmente se ligar na impermanência. Aquilo que é da terra é impermanente. Se você se apega, vai ter sofrimento. Pode ser uma pessoa, uma ideia, algo material, vai ter sofrimento. Se você vive bem se você usufrui bem, de forma saudável, você pode conviver com esse algo, mas se apegou, fonte de sofrimento. Que é uma outra forma da gente aprender o equilíbrio com o que é da terra. Então vamos juntos, né? Nosso filho Jânio já está aqui devidamente, né, sentado, né? Chegou aqui subindo as escadas de forma esbaforida. Então traga consciência para a música no ato de cantar, observando se gera alguma reação emocional em você. Vamos lá na página 12, Como uma Onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Não é igual ao que a gente viu há um segundo. Muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda do mar, como uma onda do mar, como uma onda do mar. Nada do que foi será de novo
que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda do mar, como uma onda do mar, como uma onda do mar. Vamos aí na página 11, a música Anjos. Quando você estava cantando essa música, né, que nós cantamos agora, com uma onda, você consegue identificar onde que você ainda se sente apegado? Não precisa você falar aqui, tá? Apenas traga para a consciência, tá? E tome essa autoobservação, algo que você identifica, como um aspecto que você pode se trabalhar, tá? Para que você possa realmente tirar um pouco da couraça, da armadura que a gente cria, que nos impede da gente resplandecer a luz que está aqui dentro da gente. E vamos agora para a página 11, né, que é essa música Anjos, que é uma visão muito bacana, muito bonita, da visão de progresso que o Espiritismo tem. É um convite que a gente possa se aceitar na nossa sombra, na nossa luz, que a gente possa se ver com defeito, que a gente possa também enxergar as virtudes. E se a gente olhar para a gente dessa forma, isso facilita para a gente poder conviver com as pessoas também. Às vezes nós somos tão exigentes com os outros, né? A gente fica exigindo que o outro tem que ser assim, tem que ser assado. A gente se magoa, tal qual criança, né? Vocês conhecem alguém que funciona assim? Não, né? Tenho certeza que não, né? Então, quando nós estamos assim, nesse nível de exigência, lembra dessa música, né? Todos nós somos assim, tá bom? Então vamos cantar Anjos na página 11. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade.
Somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Vamos à página 22, a música preparatória para a nossa prece. A música é Deus. Aí eu vou convidá-los, nesse momento, antes mesmo da música, a fechar os olhos por um instante. E com a respiração consciente, experimente repetir mentalmente o nome Deus. Inspire e expire, mentalizando Deus. Se simplesmente repetirmos o nome de Deus com foco, com entrega, isso já vai aquietar muito o nosso ser. Vamos cantar essa música para expandir ainda mais o nosso campo vibratório, para que a gente sinta a presença dos nossos amigos espirituais, seres queridos nossos que estão na pátria maior, para que possam encontrar o campo propício para se achegarem junto de nós. Então vamos cantar na página 22 agora, é Deus. Quando ministramos com paz o serviço do mais além, é Deus que se faz presente, é a grande presença do bem. Quando dedicamos ao trabalho as horas que sobram, então é Deus que se faz presente nas fibras do coração. Quando dedicamos oração aos que sofrem em grande dor, é Deus que se faz presente, trazendo a bênção do amor. Quando passamos projetos de serviço e proteção aos que transitam lá fora sem conhecerem o perdão, é Deus que se faz presente, nos indicando a ascensão. É Deus que se faz presente, nos indicando a ascensão. Ponha o folhetim no colo, tente manter a sua coluna ereta, para que possamos ter mais prontidão na prece,
que a nossa querida irmã Denise, a Dede, vai proferir. Nós vamos diminuir a luminosidade do ambiente. Relaxe. Respire lenta e profundamente, se dando conta de como você está se sentindo nesse momento. E permita-se deixar conduzir mesmo pela nossa querida irmã, para que formemos mais e mais a consciência de que somos um. Jesus, Rabone, dissestes, bem-aventurados os aflitos, eis-nos aqui, de braços abertos, esperando o teu abraço nesta noite, que nos conforta e nos acende a planos maiores, nos faz sentir amados e queridos, nos faz perceber que o amor é a chave da felicidade. Sê conosco, Mestre, mais esta noite, que assim seja. Vamos recolher os folhetos de cânticos, por favor. Quem está nas laterais vai passando aqui para o meio, pedindo à equipe que possa recolhê-los. Agilidade. Bem, amigos, boa noite. Boa noite. Solange, estou bem aqui, eu vou mais para cá. Hein? Tá bom? Vai me dizendo aí, que eu não sei, né? Bem, gente, é uma alegria estar aqui novamente. Mais uma reunião do Espírita Paz e Bem. E nós temos hoje a grande alegria de contar com o nosso querido irmão, Nonato Albuquerque. Ele que foi meu sucessor. Houve uma época que eu e o Tom, nós pertencíamos ao Centro Espírita João Evangelista, e aí o destino fez com que a gente fosse para outras plagas, e aí na coordenação da segunda-feira, da reunião pública, eu já tinha chamado o Nonato para ficar me ajudando lá. Aí disse: Nonato, tu fica aí que eu vou ali e volto já. E aí nunca mais voltei. Há 18 anos nós estamos aqui no Paz e Bem, né? Eu e o Tom, e uma turma muito bacana, né? Bem, então o tema de hoje que ele vai falar para a gente, preparou aí todo um PowerPoint, Bem-aventurados os aflitos, encabeça o capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui apenas 2 passagens, só para a gente se situar um pouco, né? Mateus registra o seguinte. Vai falar? Não, quando ele fala. Quando eu saio, né? Certo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. E Lucas registra o seguinte: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, para nos
ajudar a refletir sobre essas passagens, assim, sobre essa lógica divina do Cristo, é com muita alegria que a gente passa a palavra ao nosso irmão Nonato Albuquerque, que todo mundo já conhece ele, é evangelista, né? É isso, não? Também, né? E é uma pessoa que mora no nosso coração. Obrigado. Obrigado, Jânio. Jânio é bondoso comigo. Todos são bondosos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Alguém tem alguma aflição? Guarda alguma aflição? Trouxe alguma aflição de casa? Não precisa levantar a mão. Seria talvez cada um de nós a registrar aqui os nossos momentos aflitivos. Ao chegar hoje aqui, Paz e Bem, encontrei um livro que realmente administra esse capítulo das bem-aventuranças, se vocês puderem, o Código do Monte. Tudo bem? Para sair na fita. O Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, do Sérgio Luiz da Silva Lopes, que é maravilhosa a colocação que ele faz em relação a esse aspecto de bem-aventurados aflitos, porque sorrirão, os que choram porque terão oportunidade. A gente se imagina como é que a aflição, a dor, o desespero, o sofrimento pode ser uma bem-aventurança, não é? E na verdade ele dá um toque muito inteligente quando ele fala exatamente no capítulo 2. Ninguém está ouvindo? Opa, é porque eu tirei o microfone. Eu não tenho hábito, a falta de hábito. Então, a aflição sempre gera sofrimento. Então, como ser bem-aventurado? A dor não existe para gerar alegria, nem progresso. Eu achei tão interessante que mostra o sentido da resiliência de cada um de nós em relação ao sofrimento. E não aquela coisa, eu sofro porque a doutrina diz que sofrer é um necessário para o meu progresso. Vamos conversar sobre esse assunto, que a gente possa realmente entender. Bem-aventurados aflitos, porém não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando sempre críticas e alimentando queixumes. São aqueles que realmente procuram a compreensão do eu, a conscientização do que o sofrer, qual é o significado. No dicionário você vai encontrar que bem-aventurado é aquele que gosta de felicidade perfeita. Em alguma reunião daqui você já ouviu que a felicidade plena não existe aonde? Não existe no planeta Terra. Então, ilhas de felicidades que podem incorporar alguns momentos de tranquilidade, nunca a felicidade plena. O aflito é todo aquele ansioso, é todo aquele apreensivo, é todo aquele que se inquieta, que se preocupa. E vejam vocês que a preocupação é sempre em relação ao que virá. Ninguém se preocupa em relação ao que já foi, porque já está estabelecido, pelo menos, a superação. E aí a gente se preocupa muito com o dia de amanhã, se preocupa muito com o que é que eu vou fazer para pagar a minha conta, com o que é que eu vou dizer quando chegar no trabalho, porque o trânsito me parou. E as nossas preocupações sempre se antecedem e vão arregimentando vários momentos que nos afligem. Então é necessário essa compreensão, porque todos os problemas, todas as aflições e as vicissitudes, elas têm duas origens. Uma certamente causada na vida presente. Se eu cometo um equívoco, eu vou ter a consequência. Se eu me infelicito diante de outrem, eu vou realmente receber a mesma dosagem de infelicidade ao qual a lei de causa e efeito. Mas aquelas vicissitudes que a gente não compreende, eu não fiz nada para merecer isso, a gente tem costume de dizer. Por que então que nascem pessoas sãs, corpos felizes, e de repente há um nascimento de alguém que já desde o processo da sua concepção traz uma certa disparidade com o nosso? Essas são interrogações e questionamentos que muitas vezes
nos levam à compreensão de que racionalmente não deve ter sido dessa atual existência. Muitas são consequências naturais do caráter, as pessoas de um caráter, de uma conduta repreensível, elas conseguem amealhar para si, ajuntar entre os momentos da sua existência, toda uma gama de erros, de aflições, de sofrimentos, que acabam denotando uma vida ainda maior de sofrimento. Quantas pessoas caem por sua própria culpa? Para a gente compreender realmente que não está só também no passado. É meu karma sofrer. Geralmente nós espíritas assimilamos que muitas vezes estamos pagando alguma coisa de uma vida passada e nem notamos. Se a gente for racionalizar, mentalizar, procurar descobrir, as causas estão na vida presente. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de orgulho, de inveja, de ciúme e de ambição? Se a gente for descer um pouquinho mais, as pessoas que são arruinadas por falta de perseverança, pela falta de resignação diante de um comportamento que surgiu na sua vida e que eles não têm a força de superar, falta de superação, ou por terem limitado os seus desejos. Quantas, a gente interroga, quantas uniões infelizes são traçadas com o roteiro única e exclusivamente do ter, e esquecem de que o coração, nesse momento, é necessário para colocar nesse jogo, para que a gente possa ser alimentado durante a convivência através dos requisitos do amor verdadeiro. Quantas doenças, quantos aleijões, que são realmente efeito da falta de temperança, da falta dos excessos, que nos comprometem. A gente de repente se alimenta mal ou se alimenta demais e no outro dia vem consequências e a gente está dizendo, oh meu Deus, onde foi que eu fiz? Nós somos os responsáveis pela nossa construção do destino, mais ainda pela destruição desse destino. Quantos pais infelizes com os filhos que gostariam muitas vezes, eu criei meu filho e não dei realmente o exemplo, as lições que ele merecia desde pequeno. Todo mundo sabe que uma criança, ele segue o modelo, o exemplo dos pais. O maior super-herói de um filho, pequeno ou grande, não é o super-homem, o homem de ferro, nada. Pode olhar que é a referência maior, que é o pai. A quem, portanto, devemos relacionar todas essas aflições, senão a nós mesmos, que nos habituamos a não conseguir a relacionar todos os conselhos, as orientações que temos através dos séculos, entre os quais a do Mestre Jesus é incomparavelmente inteligente. Eu sei que o tempo é exíguo para contar a história deste homem, mas alguém já ouviu falar de Jesus Gonçalves aqui? Só estou vendo aqui uma mão. Eu vou resumir em 30 segundos. É uma história comprida para resumir em 30 segundos. Só se eu fosse muito bom. Esse é um poeta nascido no interior de São Paulo, inteligente, casou-se cedo e aos 23, 22 anos já era tesoureiro de uma prefeitura do interior. Um menino com 22 anos ser tesoureiro nos dias de hoje, dá para se pensar que falta de botar uma pessoa mais madura. Não, de uma inteligência fina, músico autodidata, escritor de teatro, de peças de teatro, fundou um grupo de teatro, músico, poeta, inspiradíssimo, perdeu a esposa muito jovem com 4 filhos, da primeira esposa, e aos 27 anos ele recebe do médico dele numa consulta de que ele precisava ser retirado do convívio da família e ir para o isolamento aonde se destinavam os rancenianos, os leprosos, a expressão da época. Aos 27 anos,
ele que já não se dizia ateu, passou simplesmente a ter ojeriza a qualquer religião, a negar Deus sobre todas as coisas, porque nele acontecia aquilo. Se ainda hoje há preconceito com a doença do mal de Irã, se imaginem nos anos 20, 30, por aí, quando a nossa consciência não tinha a percepção e nem também a evolução da ciência. Então, ele só veio a descobrir as verdades quando interno e famílias espíritas visitavam e levavam aos internos o alento, o consolo, a palavra de esperança, mas ele abdicava, ele se recusava a ter contato com os visitantes espíritas e negava-se a qualquer compreensão. Olha um verso dele, angustioso que era, mas já tinha uma noção de que alguma coisa da aflição dele era inexplicável. Em mim reside um mal, uma agonia, que torna o meu viver indiferente. Talvez um crime que minha alma espia, o crime de sonhar e de ser crente. Tudo que é belo está de mim ausente, a tudo estou alheio, todavia a morte tarda, e eu vou contando doente o lento gotejado dia a dia. Ele pedia até mesmo para morrer diante da doença que alterou o seu físico, perdeu olho, face, mudou mãos, inquietava-lhe. Um dia, ele estava num momento de grande dor e nem mesmo a medicação durante a noite lhe serviu. E tinha uma paciente também interna que ela era chamada de louca porque ela via alma. Ela tinha noção de se ouvir fulano passando aqui. Ela era médium, alguém disse doida. Eu cheguei a falar que ela era, só que disse doida. Era o mesmo pensamento de Jesus Gonçalves. Estava doido, está dizendo fulano. Mas aí ela dizia que estava vendo a esposa dele desde o momento do sepultamento. Disse, olha, ela esteve aqui e contava. Ele começou a ficar preocupado com aquilo. E no momento de dor, em que nenhuma medicação lhe servia, ela chegou para ele e disse, olha, eu vou benzer essa água aqui, vai fluidificar. Aqui, bebe, tu vai ficar melhor. Essa doida com essa história de água benta, fluidificada. A dor era tão grande que diante do sofrimento, da aflição, a gente no meio do mar, qualquer tábua nos salva, na verdade. Pegou, não vai, se bem não fizer, também mal fizer, bem não vai. Tomou, e em menos de 5 minutos toda a dor lhe passou. Ele ficou intrigado com aquilo. Aos poucos ele foi recebendo as obras e começou a entender através da literatura espírita que o seu mal tinha alguma explicação no passado, já que durante os 27 anos ele só prosperara em benefício da sua comunidade. E nada tinha feito que pudesse se sentir equivocado quanto ao seu zelo de vida. Ele então pediu, para resumir bem, ele pediu ao diretor do hospital do leprosário que fosse até o juiz e mudasse o nome dele, que ele não poderia ter o nome do mestre. Então o mestre foi lá e botou um acento no registro dele. Ao invés de Jesus, ele se tornou Jesus Gonçalves, porque ele disse que ele era um homem iluminado para ele ter pelo menos seu homônimo dele. Vejam a noção de quem realmente começou a se iluminar. Nós também, olha só, isso aqui é já no passado, quando ele desencarna. Os espíritas que visitavam falavam que iam em comitiva até Pedro Leopoldo, onde ficava o Chico. E ele começou a mandar uma cartinha, um bilhete para o Chico. O Chico retornava com palavras de esperança,
que lhe aliviavam qualquer sentimento de raiva pelo seu sofrimento, pela sua aflição. Ele, numa das cartas, mandou uma fotografia de Chico: não olhe para o que está faltando no meu rosto, olhe para o eu que tenho interno. E Chico mandava sempre a gratidão. Ele mandou dizer: eu tenho tanta vontade de ir, mas quem sou eu para pegar um transporte? A gente não pode nem sair daqui, vive isolado. Um dia, o Chico está terminando a sua reunião, já quase meia-noite, de atender a todo o seu público, quando ilumina-se no espaço e entra um ser que tinha uma luminosidade estranha. Ele não tinha, os dedos deles eram só até aqui, mas o Chico registra que havia luz no restante dos dedos, do olho que ele já não tinha, um foco de luz terna brilhava, e ele pediu: meu irmão, aproxime-se, de quem se trata? Ele disse: eu sou Jesus, Chico. Eu vim cumprir com a promessa de que um dia viria aqui. Mas eu gostaria tanto de que, através da sua mediunidade, eu informasse a todos os meus companheiros lá do leprosário porque eu estava ali, porque eles estão ali. E contou toda a sua história através de versos, que tem um livro chamado A Vida Extraordinária, de Jesus Gonçalves. Toda vez que eu leio, eu me encanto e choro de emoção pela grandeza da história desse ser. Uma das poesias que ele mandou, ele conta: ainda vejo o Senhor de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma flagelada e envelhecida. Veja a conquistadora e horrenda lida, o gozo, o saque, a morte em velhas cenas, e o fausto senhorio que trouxe apenas desilusão e horror à nossa vida. E ouço-te a voz de Jesus dizendo: basta, de um rei fizeste um verme que se arrasta, e abriste no caminho da aflição. Anos correram como sombras vagas, mas depois de vestir-me em lepra e chagas, achei-te Celso no meu coração. Eu não vou contar quem era, só para deixar vocês curiosos, para pegarem um livro e descobrirem quem foi Jesus Gonçalves, que reencontrou todos os seus companheiros de batalha, todos os seus soldados, lá, juntos, para redimir um passado que não foi apenas na Trácia, lá na velha Europa, mas até mesmo auxiliado por um santo que resolveu fazer-lhe ser o guia, o anjo de guarda dele. O nome dele era Agostinho. Santo Agostinho era o anjo de guarda desse espírito sofredor que vinha acompanhando há mais de 5 encarnações para que ele mudasse, deixasse de ser o terrível homem que odiava por ter sido preterido do reino por um irmão mais novo, quando deveria ser ele realmente a pessoa que devia tomar o trono. Jesus Gonçalves, A Vida Extraordinária, vocês podem lê-la até mesmo no Google. Tem um livro completo, PDF, né? PDF. Todo mundo vai correr para saber. Então o homem é assim. Número de casos é o autor dos seus próprios infortúnios, e um dia, quando ele acorda para a sua verdadeira realidade, ele toma um susto, porque não é apenas do presente, mas é uma ligação do passado, que nos obriga muitas vezes a compreender racionalmente o drama do sofrer nessa existência. Não aquela irracionalidade: eu sofro porque faz parte do destino, Deus quer assim. Não. Toda essa doutrina espírita nos coloca e evidencia um rumo do caminho de conhecimento do eu, do conhecer-se. Sofreríamos menos se ouvíssemos os bons conselhos. Na verdade, é porque até mesmo as opiniões de pessoas que nos chegam para falar dos nossos equívocos, das nossas falhas, a gente não leva em conta, não é verdade? Diz: isso é inveja, eu nem sou assim. Quer um exemplo como nós sofremos? Alguém conhece esse personagem aqui?
Horácio, do Maurício de Souza. É um personagem que é um dinossauro. Um dia ele, para ser bem mais rápido, um dia ele encontra um espelho lá onde ele vive, no cômodo das revistinhas do Maurício, e ele olha, e a imagem refletida revela que ele tem uma cabeçona, um zoião, os bracinhos curtos, as perninhas também. E aí ele olha e diz assim: tudo bem, isso deve ser um daqueles espelhos que deformam a gente. Eu não devo ser assim. Nós somos também, temos a síndrome do Horácio. Diante de alguém que vem nos orientar, não faça isso, você devia fazer assim. A gente tem sempre a certeza de que somos os donos da verdade, e feito Horácio, achamos que as pessoas que são nossos espelhos para refletirem também, os bons amigos refletem principalmente as nossas falhas, os inimigos também, e às vezes os amigos, na verdade, é que se calam, né? Mas em vez de reconhecer, a gente acha mais simples e menos humilhante para a vaidade acusar sempre que as nossas falhas, a vida é sorte, é providência, é falta de oportunidade, é minha má estrela, eu sou assim porque não tenho sorte. Na verdade, nós atraímos por nosso orgulho toda a incúria que a gente vai acabar respondendo através do sofrimento. Certamente, o ser humano vai melhorar se souber, quando conhecer as suas potencialidades. Essas reuniões que a doutrina espírita faz, como aqui, elas nos permitem ser uma sala de aula das mais importantes do universo, porque nos coloca a ponto de nos conhecermos integral e interiormente, principalmente do autoconhecimento de que falava Sócrates. Tem um problema das obsessões também, não é verdade? Diz, mas eu sou assim, deve ser um encosto que eu tenho, deve ser um espírito. Vou lá no centro, lá, pedir para o Jânio dar um passe em mim, ou conversar lá, eu resolvi. E vem, não é, Jânio? Vem, aí toma o passe, melhora, diz, agora não preciso mais rir, não. E nunca mais aparece. Nós não somos assim? Na hora que a gente sofre, se lembra do remédio na hora da dor e na hora que cai, eu vou ter que tomar isso, toma e depois esquece de novamente procurar recuperar-se. Tudo que causa obsessão está ligado à mágoa, está ligado à revolta, ao ódio, ao ciúme, à inveja, ao orgulho, fraqueza de caráter, incapacidade de perdoar, desejo de fazer o mal. Amplia a nossa ligação com quem também tem todos esses sentimentos negativos. A gente se aproxima, às vezes diz que a gente, olha, eu devo estar com um espírito mal que está perto. Às vezes você está observando até mesmo o bom espírito, que é o seu familiar. Não é? Vem um espírito dar um conselho, fazer uma emissão até mesmo boa, e você está tão fechado, tão negativado, tão pensando só em si, nas suas causas, que ele vai embora, dá até o anjo de guarda da gente. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança todas as faltas, e elas vão ser obrigatoriamente cobradas ao longo dessa vida, ao longo de outras existências. Porque na verdade, a gente tem que sempre lembrar que a justiça verdadeira, não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à lei que não tenha consequências forçosas. Não é o castigo de Deus, é a nossa imposição em querer continuar sempre no lado errado, em procurar sempre aumentar, ampliar a nossa sombra, ao invés de procurar isso que existe. Olha, nós temos os dois lados que giram em torno de nós, a sombra e a luz, yin e yang. Se a gente fortalecer o lado bom, nós iremos nem só nos iluminarmos, mas vamos iluminar toda a consciência da nossa existência atual.
O homem acarreta para si aquilo em que ele causou sofrimentos consequentes, ou então tem uma advertência: andar mal, causar o mal, não se fortalecer, explicaria todo o sofrer. Os aflitos sofrem também quando eles negam o que a ciência hoje já confirma, de que nós temos anterioridade à nossa vida aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não basta apenas dizer que, então vou ser aflito porque vai ter o consolo, mas é um consolo que se relaciona. Jesus não relacionava a dizer que, chore, sofra, que você vai ser feliz. Não. Quando você tomar, através das existências, e a sua vida, a vida é única, mas temos muita, a vida do Espírito é única, mas existências muitas, a gente vai chegar a um futuro de compreensão do que as bem-aventuranças falam, que nós vamos atingir um degrau de consciência, onde anularemos totalmente o medo, a dor, o sofrimento, as aflições, porque não seremos nós os protagonistas do sofrer e nem do sofrimento. Numa existência, então, nada disso é possível sem a certeza do futuro. Essas máximas das bem-aventuranças, todas elas, entre as quais, uma que eu passei aqui, talvez é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, é o mais significativo desse momento da bem-aventurança, onde todos aqueles que não estiverem na mansuetude não estarão revisitando a terra nesse momento de mudança. Então, esses, os mansos, os puros, os pacíficos, terão aqui a oportunidade de zelar pelo planeta, e alguns já estão aqui. Você tem quanto tempo ainda? Meia hora. Uma vida, como eu estava dizendo, em muitas existências a gente muda de caras, as caras são muitas, mas olha, o dono da autoria dessas cenas era um só, como a alma é una, que passou por tantos sofrimentos, tantos desatinos, por causa do não conhecimento da grandeza de si próprio. Vocês sabem quem é o autor? Van Gogh. Que o sofrer dele chegou a um limite da falta de sustentação. A gente deve ter resiliência, fortaleza, prudência diante de qualquer sofrimento, do maior ou do menor. É hora da gente se agigantar, acrescentando que as nossas muitas caras que já tivemos em outras existências devem fortalecer o espírito de grandeza e de promessa do Cristo, de que estamos a caminho da angelitude. Aqui a gente cantou hoje, o que foi? Um dia todos nós seremos anjos. Bem-aventurado é quando o espírito adquire um estágio mais avançado do aperfeiçoamento, é quando atinge esse grau de conscientização do que o seu eu é mais importante do que o exterior que você possa apreciar como verdade absoluta. Quando o seu eu se aprimora, e não só aprimora por conta de egoísmo, não, porque pensar que eu vou melhorar só porque eu quero ser melhor, não. Quando o seu eu chega a uma consciência crística, você passa a conscientizar os outros ao seu redor. Emmanuel, em Palavras da Vida Eterna, diz: enquanto o indivíduo no mundo não adquire consciência de sua responsabilidade, ele vai movimentar-se como semi-racional. Incrível, né? Ainda não é uma espécie completamente racional, amontoando problemas sobre sua própria cabeça. Sofrimentos vêm disso. Uma pergunta que Kardec fez é: por que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre vício e virtude, que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam? Não tem a imaginação é que os maus estão prosperando e os bons cada vez mais superados? A resposta vai lá: vida antes da vida na terra, aqueles casos em que não são explicáveis da vida presente. E essa tese da anterioridade da alma já é discutida pela ciência. Na Universidade de Yale, Paul Bloom, cientista cognitivo, escreveu isso agora, na tese dele, no ano passado. Os seres humanos já vêm ao mundo com uma noção de moralidade.
Antes mesmo de poderem falar ou andar, os bebês julgam a bondade e a maldade das ações dos outros, sentem empatia e compaixão, agem para acalmar os que estão angustiados e têm um senso rudimentar de justiça. Se não fosse dessa compreensão que a tese da reencarnação nos permite compreender, haveria outra razão para isso? Somente essa compreensão. Então, um convite: fé, confiança inabalável em Deus, fé, pé na tábua e fé na... Como era aquela expressão? Fé e pé na tábua, que através do que Jesus e seus mensageiros ainda consignam, destinam para a terra, é um futuro de grandeza. Ainda há pouco, conversando com o Paulo estava assim, meio desanimado com as coisas que acontecem. A dona de casa, Paulo, sabe, eu sempre digo, na hora em que está a comida fermentando, que a água do café está subindo tudo, ela é capaz, se ela não conhecesse o processo, ela gritaria, né? Está subindo tudo aqui. Mas, na verdade, é um processo científico da vida de subir, tumultuar, para realmente reorganizar-se tudo. Então, Jesus lembrou nas palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci no mundo, e venci o mundo, na verdade. Ânimo é tudo que a gente deseja. Espera pelo amanhã, diz a Joana de Ângeles. Quando o teu dia se apresente sombrio e apavorante, nunca perca a esperança. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda, confia. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Não é uma promessa de nenhum ganhador de adeptos, é de um grande mestre que mais do que nunca principiou para a Terra o ensinamento mais fantástico do universo. Mas a nossa fé ainda não tem o verdadeiro sentido de crença quando a gente não acredita nas palavras fiéis do Mestre Jesus. Só para encerrar, que a gente possa avaliar nossas falhas e corrigi-las, para que daqui não saiamos, quando chegarmos na dimensão, preocupados, porque ficamos endividados, e endividando-se com aqueles com quem a gente não procurou realmente ressarcir-se aqui, para que uma existência ou outra não venha tirar a nossa paz. Paz e bem. Bem, Donato, bacana, viu? As imagens, né? Os slides, as citações. E quem quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, só levantar o braço e a gente vai, na medida do possível, passar todas as perguntas para o Donato responder, claro. Olha aqui, ó, os universitários já formados, tudo é. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só levantar o braço. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, que coisa boa. Eu acho tão bom. Beber água. Oi. Tem uma indicação de livro. Tem indicação? Você quer indicar um livro? Sim. Ele quer indicar. Já que vocês não perguntam, o Google vai indicar um livro. O Nonato falou do Jesus Gonçalves. Eu não vou dizer quem foi o Jesus Gonçalves, né? Para não tirar a curiosidade de vocês. Vale muito a pena procurar o livro que o Nonato citou, né? Mas além desse livro, o Jesus Gonçalves Espírito, né, desencarnado já, ele ditou 3 livros em que ele fala sobre 3 encarnações seguidas dele. É uma trilogia. Essas 3 encarnações aconteceram depois dessa encarnação em que ele foi aquele que vocês vão descobrir, né? Então, logo em seguida a essa encarnação, que o Nonato estava famosa dele, ele traz 3 livros, uma trilogia belíssima,
contando em cada livro uma das encarnações dele. O nome da trilogia dos 3 livros é Perdoa, primeiro livro. O segundo é Ave Sem Ninho. E o terceiro é Em Busca da Ilusão. É uma das trilogias mais legais que eu já li de obra escrita. Agora é boa. Lembrar só do primeiro. Alguma pergunta? A última chance. Oh, pois não. Não ficou muito claro para mim a parte dos aflitos. Jesus disse que bem-aventurados os aflitos. Eu não entendi qual é essa aflição que é bem-aventurada. Que tipo de aflito? Ok, legal. Pode falar, Renato? Então, não, vou só fazer pergunta porque o pessoal lá atrás, e quem está aqui atrás, não ouviu. Então, assim, eu só queria que clareasse mais quem são esses aflitos, que serão felizes, que serão bem-aventurados, assim. Ou que aflições darão esse clima de felicidade interna. Vou tentar respondê-la e qualquer coisa, os mestres, o Tom e o Jânio e o Hugo respondem. Na verdade, é porque tudo no ar. Desculpe, internautas. Na verdade, as aflições que são bem-aventuradas são aquelas onde há a resignação de você não desesperar-se com o seu sofrimento, qualquer que seja ele. Porque na maioria das vezes, nós praguejamos, brigamos, odiamos, qualquer dor de unha encravada. Aquele que sabe suportar, não por exemplo, aquele que tem uma dor, procure a medicação, vá procurar o seu médico, a sua resistência, com que você pode realmente superar. Aqueles que sabem superar de forma consciente serão bem-aventurados, porque esses vão garantir a si a consciência de como devem crescer internamente. Não é dizer assim, eu sofro, como eu sou feliz. Não. Nenhum sofrimento traz alegria, nenhum sofrimento nos leva para esse progresso. Leva para a consciência do seu próprio íntimo interior, da sua própria alma. Um dia, quando a gente crescer mais, a gente vai compreender melhor o que ainda só temos flashes assim do que iremos ser bem-aventurados. Ok, é isso, né? Quando a gente sofre com aprendizado, né? A gente está passando a dor e aprende com ela, a gente já está se consolando, né? Agora, quando a gente passa pela dor e se engancha com ela e transforma em sofrimento e fica nela, a pessoa não vai ser consolada porque ela está em processo, como o Renato falou, de prolongar essa dificuldade, né? O Tom pediu. Aí tem uma outra pergunta lá, é a última. Só acrescentando. Para cá. Para quem não sabe, é porque essa câmera aqui está nos ligando a mais de 6 mil, 7 mil pessoas que estão vendo Paz e Bem, tá, gente? Essa câmerazinha aqui. Então, para vocês também, né? Realmente é importante a gente conquistar a resignação. Só que para a gente chegar nesse estágio, a gente precisa também aceitar que também às vezes a gente fica com raiva, revoltado, chateado com a dor, porque somos humanos. Não acontece isso, gente? Então é importante para a gente atingir esse estágio de resignação, não é a martelada, não é porque tem um conceito teórico, racional que diz você tem que aceitar. Não, a gente não aceita assim não. E às vezes a gente se nega a aceitar a humanidade como ser humano e retarda o processo de aceitação natural. Aí a gente vai aceitar só quando apanha. Quando não tem mais jeito, né? Que a gente eu entrego os pontos, eu não aguento mais brigar. Aí você transita. Por isso é que tem aquela frase que o domínio popular, aceita que dói menos. Vocês já ouviram? Não é? Mas não é verdadeira aquela história. Então, quando a gente aceita, olha, eu sou humano, eu estou revoltado, mas eu sei que isso vai passar. Estou com raiva daquela criatura que me fez sofrer. É lógico que isso é infantil. É muito infantil. Mas a gente precisa admitir que a infantilidade existe para poder a gente crescer. Então,
Para poder chegar nesse nível, onde a bem-aventurança impera, que é uma satisfação, onde aquilo que seria no passado uma grande aflição, com o tempo a gente vai adquirindo maturidade que a gente passa pela situação. Quando a gente nega a dor, o sofrimento, a gente impede do fluxo passar. E o que faz mal não é sentir raiva, revolta, o que faz mal é a gente impedir que flua. Então, admite, vive, mas não queira ficar pegado aí estacionado. Mas aceitemos essa parte como humanos. Porque no próprio, a nobre espírita é cheia de momentos que diz: a evolução não dá saltos, é progressivo, dia a dia. Por isso é que a gente tem que cuidar continuamente, aceitando a humanidade. Só um acréscimo aí para jantar. Ótimo. Tá tendo mais uma, a última? Coisa amiga, a última. Isso? Questão meramente psíquica, né? Tom, se levanta, responde em 30 segundos. Eu vou fazer exatamente como ela perguntou. Síndrome do pânico / depressão, ou depressão / síndrome do pânico, tem causas espirituais ou é meramente psicológicas, psíquicas? 30 segundos, tá? 30 segundos, tá? O que você perguntou? Aqui lá atrás. Amigo lá atrás. Ok. A síndrome de pânico é um transtorno de ansiedade. A depressão, um transtorno de humor. Tá? Toda e qualquer doença fisiopsíquica, ela tem realmente uma interface espiritual. Mas somos nós que geramos essa dor. Nós geramos o quadro. O lado espiritual, os processos obsessivos, eles entram em cena hiperdimensionando os sintomas. Os espíritos, não criam nada em nós. Somos nós que criamos. Mas eles conseguem insuflar. O espírito chega, tá? E insufla através de ondas vibratórias que são absorvidas pelo nosso cérebro, mais precisamente pelas glândulas, a epífise, a pineal, que absorve uma onda eletromagnética que transforma em energia elétrica as sensações, a taquicardia, a palpitação, medo de morrer, porque é muita sensação na crise de pânico. Então, naquele momento, há uma insuflação de espíritos obsessores. Então, como é que vai tratar? É só no centro espírita? Não, você tem que ir primeiro no médico. Porque vai ter que haver, realmente, a indicação de ansiolíticos e antidepressivos. No início, os ansiolíticos ficam, depois ele sai, fica só antidepressivo para tratar a síndrome de pânico, tá? E às vezes, dependendo do quadro, nos processos depressivos, nos transtornos de humor. Agora, é importante que a gente entenda que quando um sintoma se faz, um quadro se faz, quer seja físico, psíquico, são as nossas mazelas internas que estão gritando, se transformando em sintoma para a gente se modificar. Mas a cultura do hoje, que a gente diz que é a sociedade medicalizada, como dizem os contemporâneos, são filósofos franceses que sustentam, que a gente vive numa cultura medicalizada, que a gente não suporta mais, a gente quer logo os efeitos. Sentiu uma dor, analgésico, sentiu uma tristeza, antidepressivo, sentiu inquietação, toma um aprazinho, né, um ansiolítico, e a gente não sustenta mais viver o existencial, as dores. Então, é importante que a gente entenda que a causa somos nós, mas que nós podemos nos beneficiar com a medicação devidamente ordenada para entrar e devidamente ordenada para tirar, levando em conta a nossa autotransformação. Eu passei dos 30 segundos, mas eu consegui responder? Eu queria indicar um livro, que nosso irmão Raimundo está colocando à venda, que chama-se Nas Fronteiras da Nova Era. São só 480 páginas, em que a mineira Sueli Caldas Schubert, ela faz um comentário sobre duas obras de Valdo, né, na verdade, do espírito Manuel Flamengo Miranda, Transição Planetária e O Amanhecer de Nova Era. Ela faz um comentário bem arrazoado, citando o Livro dos Espíritos, citando obras de André Luiz, de Emmanuel, enfim, muito interessante para quem quiser conhecer. Tá? E vamos finalizar com
a Juliana, que vai dar os avisos finais. Obrigado pela participação. Nonato, mais uma vez. Eu que Grato. Obrigado. Boa noite. Só para a gente agradecer mais uma vez as doações que a gente vem recebendo dos materiais usáveis, né, as roupas, os sapatos, bolsas, enfim, materiais que vocês não utilizam mais, mas que podem ser muito bem utilizados por outras pessoas e que são utilizados nesses centros para ser realizados bazares, para gerar recursos, para auxiliar no que for preciso para esses centros, né? Nesse mês de fevereiro a gente auxiliou a Fundação Bezerra de Menezes. Nos próximos 2 meses a gente vai auxiliar uma outra casa, que a gente vai divulgar na próxima quinta. E agradecer e pedir para que vocês continuem trazendo, né? E também aproveitando para divulgar mais uma vez o nosso setor de atendimento fraterno. Todas as quintas, a partir das 19 horas, quem precisar de atendimento fraterno, quem quiser conversar, desabafar, falar alguma angústia, alguma dúvida também, e que queira ser esclarecido e amparado à luz da doutrina espírita, pode pedir ali na recepção para colocar o nome para conversar com alguém do atendimento fraterno. Nós sempre temos pessoas ali à disposição, cheios de amor para receber todos vocês. Tá? Obrigada. Gente, a proposta prática da semana. Vimos aqui, compartilhamos, Nonato, muito grato, sempre bom tê-la aqui pertinho, puxou a reflexão, mas aqui a gente surge uma nova etapa, né? Não é só de reunião que a vida é feita, né? Não é só de momentos como esse. O que é que nós vamos fazer com o que a gente recebeu aqui? É o grande desafio. E a proposta prática é, durante uma semana, até quinta-feira, a gente ficar atento aos aflitos que estão no nosso caminho e a gente tentar ajudá-los da forma que a gente puder. Você disser assim, Tom, quinta-feira que vem, né? Você diz, Tom, eu não ajudei ninguém porque não apareceu ninguém aflito no meu caminho. Você pode dizer isso, mas não é isso, né? A gente pode ir ali em Antônio Diogo, tem uma colônia de rancenianos ainda, né? A gente vai aqui na Santa Casa, o segundo andar, tem pessoas que passam 6 meses, 8 meses esperando a cirurgia, sem ver um familiar. Se você encostar, se você passar ao longo da cama, ela vai começar a falar para você como se fosse o irmão, o pai e a mãe, só para ter alguém para fazer a interlocução. Então, experimente ficar nesse lado. Isso ajuda às vezes a gente ver que mesmo a gente sofrendo, na dor, passando uma aflição, um perrengue danado, mesmo nessa condição, quando a gente vai nesse intuito da caridade com consciência, a gente vê que tem muito mais força do que a gente imaginava ter. É por isso que quem vai diz assim, puxa, eu pensei que fosse dar e foi receber. Ok, gente? Uma semana, arranje, abra os seus olhos para ver. E isso há de ser terapêutico também para lidar com suas aflições. Vamos fazer a prece de encerramento. Hoje nós temos, se não me engano, 7 ou 8 passistas na cabine. Quem pegou a fichinha, tá? Se não pegou, pega ali, ao final da prece. Vai ter o passe astral. Se você se sentiu bem no passe astral, que a nossa querida Teté vai fazer, vai proferir, você, durante a prece, você, tô bem, não preciso mais. Deixa a fichinha com um de nós, daqui. E não precisa ir para a cabine, tá? Para quebrar aquela ideia, não, veio no centro espírita, veio no Paz e Bem, tem que tomar passe. Não, a gente chama isso de papa-passe, né? De jeito nenhum, é com consciência. Estou precisando? Estou. Aguarde, que você vai ser chamado, tá bom? Vamos manter a coluna ereta novamente, vamos diminuir a luminosidade do ambiente. Se dê conta de como você está se sentindo, terminando a reunião. As palavras maravilhosas do Nonato, essa voz dele belíssima, que ecoe na nossa alma, no nosso ser. Respire, se aproprie do ganho, e agora se deixe conduzir pela nossa querida Maristéia, Teté, nessa ampliação de consciência, para que os espíritos amigos possam encontrar a devida sintonia em nós, para influenciar o nosso corpo espiritual. Luminoso Deus, Pai e Mãe de infinito poder e amor, sabedoria, nesse instante o nosso coração comunica gratidão. Queremos agradecer por tantas bênçãos, por tantas oportunidades, por
por tantos aprendizados. Queremos agradecer por essa falange de luz que adentrou o planeta Terra, de uma luminosidade nunca antes vista, quando essa estrela de primeira grandeza, espírito puro, vem habitar entre nós, como irmão, sem se colocar como superior, nem mesmo como iluminado. Na sua simplicidade, na sua autenticidade, ele chega e nos diz: olhe para dentro, o reino de Deus está dentro de cada um, que faça brilhar a tua luz. Obrigada, Jesus, por olhar dentro de nós, por nos reconhecer, por reconhecer o nosso potencial e por nos ajudar a olhar que nós também somos deuses, que nós também somos criadores. Portanto, criamos a nossa infelicidade, criamos muitas vezes a nossa má sorte, a nossa desdita, mas com a tua misericórdia, com o amparo dos benfeitores espirituais, de todos esses que já mais maduros, porque já se conquistaram, possam nos ajudar a fazermos esse caminho de volta para casa. Queremos te rogar, nesse instante, em teu nome, que os nossos anjos guardiões, alegres, satisfeitos, vibrando de felicidade, possam estar nos abençoando nesse momento, acreditando que nós vamos fazer a nossa parte, que nós vamos dar o sim à nossa verdadeira luz e aceitar o trabalho que ninguém pode fazer no nosso lugar. Fica conosco e que nesse instante esses mesmos anjos guardiões, espíritos amados, derramem sobre o topo da nossa cabeça uma luz muito viva, muito resplandecente, abrindo as nossas células físicas, abrindo o nosso campo emocional, abrindo, limpando os nossos sentimentos, pensamentos, nos tornando mais lúcidos, para que possamos ouvir a voz de Deus dentro da nossa consciência. Que assim seja. A todos uma feliz semana, de compromisso com a paz, compromisso com... Muito obrigado a todos. Paz e bem.